Gurave Gorachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantika Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Shri Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vihina Yaparada Lakshan Shivtasta Kamajita Landamadi Kripamai Tvam Sharanam Prapana Kinde Namaste Charanam Bhajami Radham Aravinda Nitram Smarami Radham Madhura Smitasam Vadami Radham Karuna Bharadam Tato Mamanyasti Gatina Pati. Então, a pedido de Shriman Madan Gopal Prabhu, e eu espero que seja do agrado de todos vocês, a partir de hoje nós vamos ler a Gita de Shrimad Bhaktivedanta Nanai Goswami Maharaj, que é a Gita de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, que é a Gita de Srila Bhaktivinoda Thakur, e que é a Gita de todo o Guru Parampara. E também é a Gita de Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Nós vamos começar lendo a introdução e depois vamos ao prólogo, que é escrito pelo próprio punho transcendental de Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj. Então, estamos aos poucos tentando entender os 1000 segredos, os milhares de segredos que saem do coração de Krishna e vão para o coração de Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra. Então, Srila Gurudeva, na introdução, ele começa dizendo assim que a Srimad Bhagavad Gita faz parte do Srimad Mahabharata, cujo autor é Srimad Bhagavat Avatar Jagadguru Srimad Krishna Dvaipayana Vedavyasa. A Gita contém 18 capítulos, os quais abrangem os capítulos 25º a 42º do Bhishma Parva do Srimad Mahabharata. Vocês podem notar, primeiro, que a Gita é uma seção do Mahabharata. É importante anotar para explicar para as pessoas. Srimad Bhagavad Gita. O que é Srimad Bhagavad Gita? Srimad Bhagavad Gita é parte intrínseca do Mahabharata. E o autor da Srimad Bhagavad Gita é o mesmo Srimad Bhagavat Avatar Jagadguru Srimad Krishna Dvaipayana Vedavyasa, também conhecido como Srila Vyasadeva. Então, esse é o autor, Srila Vyasadeva. Ele é autor no sentido de que ele recebe pelo Guru Parampara de Narada Muni, de Brahma Narada Vyasa. Ele recebe este conhecimento transcendental, porque Bhagavad Gita é a voz de Krishna, e Srila Vyasadeva é aquele que formata a voz de Krishna na língua escrita. Shri Vyasadeva é o próprio Krishna, um avatar de Krishna, cuja função é manifestar a literatura védica. Mas manifestar como se a literatura védica é eterna, se a literatura védica é parte de Krishna, é parte integrante de Krishna. Manifestar dessa maneira. Começo de Kali Yuga,
Vedavyas, Srila Vyasadeva percebe que as pessoas não iam ter capacidade de retenção de memória, por isso ele convoca Ganeshji, que quebra uma das suas presinhas, transforma numa caneta e copia pela primeira vez em Devanagari, em sânscrito, na forma escrita, a belíssima mensagem, Vedas, Puranas e Upanishads, né? Então a Bhagavad Gita contém 18 capítulos que estão dentro do Bhishma Parva do Mahabharata. São os capítulos 25 a 42, total 18. O orador da Gita é um menino chamado Krishna, né? Bhagavan Shri Krishna em pessoa. Dirigiu suas palavras a Arjuna, seu companheiro eterno e amigo querido. Desta maneira, ele abençoou toda a humanidade com essas instruções extremamente valiosas e essenciais, de modo que as almas condicionadas possam atravessar o oceano de nascimentos e mortes e obter o serviço a seus pés de luz. Com Srila Gurudeva, escritor transcendental, né? Escritor transcendental. A pena de Srila Gurudeva, que ele molha no nanquim da sua sensibilidade, né? O nanquim é líquido, né? Então o Gurudeva usa uma pena e esse nanquim líquido é a sensibilidade transcendental dele. Ele molha a pena e ele começa a escrever essa introdução, né? Que é lindíssima. As almas condicionadas estão aferradas pela ilusão de Maya, ao passo que Arjuna, sendo companheiro eterno de Krishna, está livre da ilusão. Contudo, a fim de libertar as almas condicionadas, Shri Krishna fez com que Arjuna agisse como se estivesse iludido, e ele fizesse com que Arjuna, primeiro, agisse como se estivesse iludido, e segundo, lhe fizesse perguntas do ponto de vista das divas iludidas. Enquanto respondia às perguntas de Arjuna, Shri Bhagavan dissipou toda sorte de dúvidas e de forma conclusiva explicou a sequência apropriada da prática sistemática mediante a qual as divas podem livrar-se da confusão da energia material. Então, Srila Gurudeva, num parágrafo alongado, ele fala 95% de tudo que a gente precisa saber. Esse é Acharya. Como Srila Krishnas Kaviraj Goswami diz, que eloquência verdadeira é a verdade falada de forma concisa. Eloquência verdadeira. Então, Gurudeva é o mais eloquente de todos os poetas, de todos os escritores Vaishnavas. Eloquência verdadeira. Então, vamos recapitular o que ele falou no primeiro parágrafo da introdução. Primeiro, ele diz que a Srimad Bhagavad Gita faz parte do Mahabharata, de uma seção do Mahabharata que se chama Bhishma Parva. São 18 capítulos e o autor transcendental da Gita, na verdade o compilador da Gita, porque Krishna diz Vedais cha savai aham eva vidya. Nessa frasezinha ele diz que ele é a fonte dos Vedas, é o objeto de conquista dos Vedas, e ele é o compilador dos Vedas. Então ele está dizendo que ele é Vedavyas. Claro, porque ele é Vedavyas. E o receptáculo da voz de Krishna na Gita, no campo de batalha de Kurukshetra, é seu companheiro eterno e amigo querido, Shri Arjuna. Então, quando Krishna cria esse subterfúgio, quando ele cria esse estratagema, que Krishna seria na China, Krishna, mas no Brasil, Krishna, nos Estados Unidos, Krishna, em orissa, Krishna, mas Krishna,
ele está sempre aprontando alguma coisa, né? Shastra explica que Krishna, ele numa ação que ele realiza, por exemplo, quando ele dá um olhar de soslaio para Srimati Radhika, ele satisfaz o desejo de muitos dos seus devotos. Às vezes ele pode estar dando um peteleco num demônio também, e assim por diante, né? Então Krishna, ele Krishna eles cantam assim, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, que ele não consegue pronunciar o Ra, né? Mas é como o Prabhupada sempre dizia, porque os Smarta Brahmanas, eles são muito sérios e querem pronunciar tudo Krishna, né? Bhagavan, os Smarta Brahmanas, porque eles estão apegados à seção ritualística dos Vedas, Karma Kanda, e eles sabem que se eles praticam Karma Kanda, eles têm que pronunciar todos os mantras perfeitamente. Mas Prabhupada diz que Krishna é muito liberal. Se você o chama como um bebezinho, às vezes, Krishna, ou se você chama de Krishna, ou Krishna, ele sabe que você está se dirigindo a ele. E Krishna não é bobinho, né? Não é bobinho. Então, mas aí Krishna tem como se diz, essa característica, né, de uma ação ter múltiplas intenções, né? Como Srila Gurudeva, naquele livro que a gente ainda pretende também publicar em português, se o fator tempo nos permitir, as verdades secretas do Srimad Bhagavatam, que Krishna aparece por 10 motivos, por conta de 10 dos seus devotos. Krishna aparece há 5.000 anos atrás. E para cada um desses devotos é como se Krishna estivesse aparecendo só para satisfazê-lo. Yeyatam mam prapadyante tam stataiva bhajamya. Que na maneira como a pessoa, o devoto, pratica o seu bhajan, Krishna vai corresponder no mesmo nível, né? Então aqui Krishna, ele está observando a repetitiva mania da alma condicionada se enredar, e ele está observando que existem orquestradores desse enredamento na pessoa de Duryodhana, Dushasana, como é que é o nome do outro? Duryodhana e Dushasana. Tem um outro que também, o Shakuni. Shakuni era muito assim, maquiavélico, né? Dhritarashtra Maharaj. Existe um complô para que a presença da ilusão seja mantida de maneira que as pessoas de má índole assumam as posições de destaque na sociedade. Desta maneira, Gurudeva diz, ele abençoou toda a humanidade com essas instruções extremamente valiosas e essenciais, de modo que as almas condicionadas possam atravessar o oceano de nascimento e morte e obter o serviço a seus pés de lótus. As almas condicionadas estão aferradas pela ilusão de Maya, ao passo que Arjuna, sendo companheiro eterno de Krishna, está livre da ilusão. Contudo, a fim de libertar as almas condicionadas, Shri Krishna fez com que Arjuna agisse como se estivesse iludido e lhe fizesse perguntas do ponto de vista das divas iludidas, né? Krishna é como se diz em português, Krishna faz o seu devoto de gato e sapato, né? Krishna deixou que Prabhupada ficasse até os 54 anos na vida de Grihastha e depois ficasse quase até os 70, praticamente passando fome, escrevendo em pedacinhos de papel que ele conseguia de doação, né? Ele é um Mahabhagava, e Krishna faz com que
Prabhupada viva essa circunstância. Prabhupada todo dia, ele, na calada da noite, ele acordava e fazia seu bhajan chorando na frente do Samadhi de Rupa Goswami Pada. Ele, que como Devakinandana Das, se eu não me engano, diz, ele que com um estalo do dedo pode transformar a consciência de todos os seres vivos no universo inteiro. Ele está, pelo desejo de Krishna, está vivendo a lila de alguém que se refugia aos pés de lótus do Rupanuga Acharya, né? Rasacharya Srila Rupa Goswami Pada. Isso é o desejo de Krishna, né? Qualquer coisa que apareça na frente do Vaishnava, ele precisa aprender a ver como desejo de Krishna. Se está uma grande confusão, se você olhando para fora você vê uma grande confusão, desejo de Krishna. E se alguém disser para você que não é desejo de Krishna, diz, então é a reação às minhas próprias atividades pecaminosas ou piedosas. E por isso a Arjuna se submete ao desejo de Krishna, e no primeiro capítulo da Gita ele fica iludido. E por isso ele faz um monte de perguntas a Krishna como se fosse uma diva iludida. E enquanto respondia às perguntas de Arjuna, Bhagavan dissipou toda sorte de dúvidas e de forma conclusiva explicou a sequência apropriada da prática sistemática yoga, mediante a qual as divas podem livrar-se da confusão da energia material. Né? Krishna foi explicando Sankhya Yoga, Karma Yoga, né? Dhyana Yoga, Paramatma Yoga. Né? Krishna, em cada capítulo, ele explica uma maneira pela qual o ouvinte daquelas conversas, daquele trecho da conversa, pode se linkar a ele, se vincular a ele. Por isso que todo capítulo chama-se Yoga. Né? Até o primeiro capítulo chama-se Yoga, mas não está na Gita de Gurudeva, nem na Gita de Prabhupada. Mas Sripad Maharaj outro dia estava dando uma palestra no dia do aparecimento da Gita, no dia em que a Gita foi falada, e ele citou, não sei se é Dhanur Yoga, não me lembro agora, mas enfim, em cada capítulo, aquele que lê as instruções de Krishna, né, aquele que lê as instruções de Krishna, ele vai estar unido a Krishna de alguma maneira, ou pelo entendimento da diferença entre matéria e espírito, ou pelo entendimento da diferença entre karma e akarma, né? E assim por diante. Mas está sempre fazendo com que o ouvinte, representado por Arjuna, esteja com ele, né? Então ele apresenta, ele dissipa toda a sorte de dúvida e de forma conclusiva explica a sequência apropriada da prática sistemática mediante a qual as divas podem livrar-se da confusão da energia material. É uma grande confusão, né? É como você está andando no centro da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Você está andando no centro da cidade e de repente você vê uma grande muvuca assim, uau! Aí você vê policiais e tudo, se instaura a confusão. O que você vai fazer? A maioria das pessoas, segundo o Gurudeva explica, vai na direção daquela confusão porque pensa que ela, né, que cada pessoa vai na direção da confusão porque ela pensa que ela está naquela confusão e ela está sendo vítima de alguma coisa. Tamanha é a identificação com o corpo, que toda vez que alguém vê uma cena brutal, essa pessoa se aproxima do objeto da cena brutal para ter certeza que não é ela que está ali, de tão apegada que essa pessoa está a essa forma física, aos conceitos que fazem com que essa forma física se movimente para lá e para cá. Mas o que você deve fazer? Você está no centro da cidade do Rio de Janeiro, uma grande confusão. Se você está na posição de Arjuna, que no segundo capítulo aceita Krishna como Gurudeva,
Você não se aproxima da confusão. Porque essa confusão é típica da energia de Maya. Né? Da energia Maya Devi. Shrimati Maya Devi. A Srimad Bhagavad Gita, o Gurudeva continua, também se chama Gita Upanishad. Por trazer a essência de todo o conhecimento védico, a Gita é a Upanishad mais importante na filosofia védica. Se alguém estudar este Shastra com constância, aceitando o refúgio dos pés de lótus de Guru, Sadhu e Vaishnavas, ser-lhe-á fácil discernir suas intenções secretas. Uau! Gurudeva arrebenta demais mesmo. Né? Ele está falando assim, nós estamos estudando a Gita, nós estamos tendo a bênção de Guru e Goranga de nos encontrar toda sexta-feira para estudar a Gita. Existe uma constância aí. Então nós nos refugiamos em Shastra, Gita Upanishad. E se nós fizermos isso com constância, e se nós aceitarmos o refúgio dos pés de lótus do nosso Gurudeva, do nosso Sadhudeva, dos Vaishnavas, se nós fizermos isso com a consciência voltada para os pés de lótus desses Vaishnavas, ser-nos-á fácil discernir as intenções secretas da Gita. E como resultado, quem fizer isso atravessará o oceano de nascimentos e mortes de maneira simples e natural, atingirá Parabhakti, aos pés de lótus de Krishna, Parabhakti, devoção pura, né? E se qualificará para receber Krishna Prem. Não há dúvida quanto a isto. Né? Então esse é um Gaudiya Vaishnava falando. Né? O Gaudiya Vaishnava é aquele que, onde quer que ele leia sobre Krishna, mesmo que seja Dwakadish Krishna, mesmo que seja Mathuresh Krishna, ele sempre vai incluir no seu discurso Pradyendranandana Krishna. Ele sempre vai chamar a atenção do seu ouvinte para a forma original, suprema e super doce de Bhagavan, Pradyendranandana Shama Sundar, né? O discípulo fiel de Srimati Radhika. Então, para ele, o resultado de estudar Shastra como Gita, que é com certeza Bhakti Shastra, é a travessia do oceano de nascimentos e mortes. Né? Não há dúvida quanto a isso. Aí Gurudeva vai continuar glorificando a Gita. Ele diz, hoje em dia na Índia, observamos como grandes filósofos, pessoas cultas e membros de todas as seitas respeitam este rei dos Shastras e nele tem fé. Muitos políticos famosos e pensadores de todos os países do mundo proclamam as glórias da Gita. Desde tempos remotos escreveram-se muitos comentários sobre a Gita. Os demonistas Kevala Dvaitavadis, como Shri Shankaracharya, Shri Anandagiri e Shri Madhusudana Saraswati. Para você conhecer esses monistas, tem que ler Muito Além do Nirvana. Esses comentários são particularmente famosos. Na verdade, a maioria das pessoas tem estudado e ensinado a Gita apenas com base nos comentários de Shankaracharya, Anandagiri e Shri Madhusudana Saraswati. Certas pessoas estudam o comentário à Gita escrito pelo Vishishta Advaitavadi Shri Ramanujacharya. Outras estudam o comentário de Srila Siddhara Swami, o qual foi um Shuddha Advaitavadi. E ainda outras estudam o comentário de Shriman Madhvacharya, o Acharya de Shuddha Advaitavada. Alguns compreendem a Gita por meio das explanações escritas por personalidades políticas modernas como Shri Lokmanya Tilak, Gandhiji e Shri Aurobindo. Pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de estudar constantemente os comentários de Shri Gaudiya Vedanta Acharya, Srila Baladeva Vidyabhushana Prabhu Ki Jai e Srila Vishnu Chakravarti Thakur Ki Jai, que é a joia suprema entre os Acharyas Shri Gaudiya Vaishnavas, né? Srila Vishnu Chakravarti Thakur, ambos bem versados nos princípios de Atintya Bheda Bheda.
Esta boa fortuna é uma conquista raríssima nas vidas da maioria das pessoas. Gita Mahatmya, né? Todos os representantes filosóficos de todas as grandes tradições, se eles são pessoas realmente abalizadas, no Ocidente ou no Oriente, eles prestam seu pranam aos pés de lótus da Bhagavad Gita, né? Agora imagina se essas pessoas têm a boa fortuna de ler o comentário de Srila Baladeva Vidyabhushan, que é a base da Gita de Srila Prabhupada, ou de ler o comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, que é a base da Gita de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Então esse livro, assim, essa introdução é para você decorar, né? Um dia para você ler essa introdução, talvez, não sei, 2 horas sem parar. Imagina você fazer um recital da introdução da Gita de Gurudeva, né? Para não restar pedra sobre pedra de dúvida na mente da consciência humana. Acho que agora eu viajei. Mas enfim. Rupanuga Vara Srila Bhaktivinoda Thakur, o 7º Goswami da Shri Gaudiya Vaishnava Sampradaya. 7º Goswami. Ele publicou 2 edições da Gita em Bengali. Suas explicações nestas edições são enriquecidas com tátua e favoráveis ao desenvolvimento de Shuddha Bhakti, estando em concordância com os conceitos Shri Rupanuga. O conteúdo destas edições baseia-se nos comentários escritos por Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e Srila Baladeva Vidyabhushan. E nós que estamos lendo a Gita de Gurudeva, que estamos conhecendo, aos poucos mergulhando no oceano infinito dos comentários desses grandes Vaishnavas, né? Nós vemos a contribuição fundamental de Srila Bhaktivinoda Thakur. Que Srila Bhaktivinoda Thakur, nos comentários, ele revela a mente de Krishna. Ele faz a leitura da mente de Krishna. Está fora de nosso alcance avaliar o benefício espiritual oportunizado à humanidade por essas 2 grandiosas edições, né? Então deveríamos estudar Bengali para conhecermos os comentários originais de Srila Bhaktivinoda Thakur em Bengali, a Srimad Bhagavad Gita. Então Srila Bhaktivinoda Thakur estabelece em seu comentário, olha só, o que o Gurudeva vai falar agora, ele estabelece em seus comentários a eternidade, a universalidade e a supremacia de Bhakti. Desta maneira, ele proporciona o benefício máximo aos sadhakas buscadores do reino de Shuddha Bhakti, devoção pura. Atualmente, pessoas desautorizadas têm publicado uma variedade de comentários especulativos sobre a Gita para descaradamente apresentarem suas opiniões imaginativas que carecem de conclusões precisas. Esses pretensos comentários são irracionais, pois deixam de discriminar entre as entidades conscientes, Chit, e as inertes, Achit. Seus autores procuram ridicularizar a eternidade de Shuddha Bhakti e, de um modo geral, afirmam que o objetivo da Gita é tão somente karma, ou então mayavad sob a forma de nirvishesha jnana. Como a fé das pessoas comuns é tenra e elástica, por ouvirem e estudarem esses comentários, elas acabam desviando-se do caminho da verdade. Centenas de edições alucinadas da Gita, né? Os Nigana Shastras, os Vedas, são muito extensos. Em diferentes passagens dão instruções sobre karma, Sankhya Gyan, bem como sobre Bhagavad Bhakti. Por conta disso, surge a pergunta: como esses processos se relacionam entre si e qual o critério para se deixar de praticar um processo e adotar o seguinte? O Shastra explica a sequência de práticas apropriada e as qualificações necessárias para se adotar cada uma delas. Então o Gurudeva está derramando o néctar de Tattva Siddhanta.
chamando a nossa atenção para os pretensos comentadores da Gita. Muitos são aqueles ingênuos que compram numa livraria qualquer edição da Gita e depois ficam embevecidos com o poder de imaginação desses autores, que falam sim coisas poéticas, né, sobre os ensinamentos de Krishna, mas não falam de Krishna, não falam de Shuddha Bhakti. Eles são capazes de ler Manmana Bhava Mad Bhakto Madhyaji Manamaskuro. Esse verso em que Krishna fala de Bhakti em cada palavra, e eles são capazes de desvirtuar o significado do verso para querer dizer outra coisa. Querer dizer, por exemplo, devoção ao indivíduo, à luz divina. Krishna está falando Manmana Bhava Mad Bhakto Madhyaji Manamaskuro. Seja meu devoto. Mad Bhakto, seja meu devoto. Krishna está falando. Krishna, a pessoa suprema, falando com Arjuna no campo de Batalha com Kurukshetra, e ele diz: não, adore a luz, entre em meditação na luz. Contudo, Gurudeva continua, as divas nascidas em Kali Yuga, além de terem inteligência tacanha, não vivem muito tempo, por isso têm dificuldade de concluir um estudo dos Shastras e, mediante deliberação meticulosa, determinar suas próprias qualificações adhikara. Por este motivo, é essencial ler um resumo simples e científico dessas práticas, Srimad Bhagavad Gita. A maioria das pessoas, ao final de Dwapara Yuga, não logravam entender as verdadeiras conclusões dos Shastras védicos, de modo que surgiram diferentes conclusões quanto ao objetivo final dos mesmos. Alguns diziam que o objetivo é karma, outros desfrute dos sentidos, sankhya, jnana, lógica ou monismo indiferenciado, abeda, brahmavada. Todos aqueles diferentes comentadores passaram a propagar suas próprias conclusões segundo os seus respectivos pontos de vista, da mesma forma que o alimento mal mastigado provoca dor no estômago. Essas opiniões divergentes, todas elas baseadas em conhecimento especulativo e incompleto, começaram a causar dor e perturbação na sociedade indiana daquela época. Então aqui Srila Gurudeva, na introdução à Gita, está apresentando uma história, o que está acontecendo ao final de Dwapara Yuga. E ele diz que da mesma forma que o alimento mal mastigado, Gurudeva é o nosso médico. Ele diz que você tem que mastigar bem o alimento. Porque se você não mastiga bem o alimento, você vai ter, logicamente, dor no estômago. Porque o estômago não é uma britadeira. O estômago é um órgão delicado que tem as enzimas para quebrar os alimentos que são devidamente mastigados e transferidos para dentro dele. Então, da mesma forma que o alimento mal mastigado provoca dor no estômago, essas opiniões divergentes, baseadas em conhecimento especulativo incompleto, começaram a causar dor e perturbação na sociedade indiana daquela época. Foi este motivo pelo qual o sumamente compassivo Bhagavan Shri Krishna Chandra falou a Gita, que é a essência de todos os Vedas, Gita Upanishad. Suas instruções a Arjuna, seu querido companheiro Isaka e seu amigo, destinam-se ao benefício máximo das divas do mundo inteiro. Gita Shastra é a joia suprema de todas as Upanishads. Descreve as relações recíprocas entre diversos processos de autorrealização e demonstra como a puríssima Haribhakti é o único objetivo supremo da diva. Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga parecem ser processos distintos, mas de fato são respectivamente o primeiro, o segundo e o terceiro degraus do mesmo processo de Yoga. A conclusão de todas as Upanishads
bem como do Brahma Sutra e da Gita, ou Vedanta Sutra e Gita, é que devemos ocupar-nos completamente em Shuddha Bhakti. Embora em certas passagens desses Shastras haja explanações elaboradas acerca de Karma, Jnana, Mukti e o alcance de Brahma, se as examinarmos com cuidado, constataremos que todas elas apontam para Shuddha Bhakti como sendo a única meta suprema, Paramgati. Os leitores deste Gita Shastra enquadram-se em duas categorias. Uma delas se chama Stula Darshi, os que aceitam os significados grosseiros ou externos da Gita. Stula quer dizer grosseiro, denso. Então esse é um leitor. E outro chama-se Shukshma Darshi, porque ele consegue ver o que é sutil, como a gente tem Shukshma Sharira, entender a Sharira e Shukshma Sharira. Eles aceitam os seus sutis significados secretos. Como os leitores da categoria Stula Darshi, aqueles que só veem os significados externos da Gita. Então, como eles só aceitam os significados externos da Gita, as conclusões a que chegam correspondem aos mesmos. Já os leitores da categoria Shukshma Darshi, por não se contentarem com semelhantes interpretações externas, investigam as conclusões mais profundas relativas ao Tattva. Os leitores Stula Darshi, após estudarem a Gita do começo ao fim, chegam à conclusão superficial de que a Gita prescreve karma. Isto porque Arjuna concluiu ao final da Gita que lhe seria benéfico travar a batalha. Então vamos ao karma. E os leitores Shukshma Darshi não se satisfazem com esse entendimento externo. Para eles, o ensinamento essencial da Gita versa sobre Brahma, Gyan ou Parabhakti. E o fato de Arjuna ter travado a batalha é apenas um exemplo de seu adhikaranista, ou adesão a seu próprio nível de aptidão, e não o significado supremo da obra. Arjuna entendeu que deveria tão somente cumprir seu Varnashram Dharma sem nenhum desejo de usufruir dos resultados de Nishkama Karma, Karma Niva de Karaste, Mapalesha Kadashana, Karma Niva de Karaste. Logo, Krishna fala para Arjuna logo no comecinho da Gita: você tem direito a agir, você pode realizar sua atividade nesse mundo material, mas você não tem direito aos frutos. Mapalesha Kadashana. Esqueci o verbo. Mas, então ele, como kshatriya, deveria guerrear. Era o karma para o qual ele tinha aptidão específica. Karma adhikara, né? Então nós estamos aqui nesse oceano de palavras significativas de Shishimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, nosso amado eterno Shri Gurudeva, na introdução à Gita. E amanhã é dia de Shri Advaita Acharya. Então nós vamos amanhã. O programa que a gente faz pelo Midai Mandir à noite será domingo dessa vez, que amanhã nós vamos estar no espaço Swaha, onde nem sempre nós conseguimos instalar o acesso à internet. Mas amanhã de manhã nós vamos fazer uma pequena homenagem também a Shri Advaita Acharya e uma pequena homenagem também a Gopakumar. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gora Deva, Hari Bol, Nitai Gora Nitai Gora, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora, Hari Bol, 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 Bol, Hari Bol. Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Giriraj Maharaj Shri Gurudev Pachitapam Ki Jai, Shri Prabhupada Pachitapam Ki Jai, Vanchakavatur Vashakri Pasindhu Vacha, Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Dandavat Pranam, Jai Shri Radhe, Jai Shri Radhe.